Antes de toda a travessia, existe uma origem. No De Volta às Minhas Origens, eu revisito a minha história, minha família, minhas memórias e tudo aquilo que me formou antes da imigração me transformar. Um quadro especial do Prosa Migrante, inspirado no Congresso de Psicologia Intercultural de 2026 e nas reflexões do meu capítulo no livro Café na América. Porque talvez, ao ouvir a minha história, você encontre um pedaço da sua. Oi, imigrante! Estamos de volta! E durante muito tempo, eu achei que a minha história com a imigração tinha começado no dia em que eu fiz as malas e vim embora do Brasil. Mas quanto mais eu escutava as histórias de imigrantes, quanto mais eu falava sobre saudade, pertencimento, recomeços e perda de invisível, mais eu percebia que talvez essa história tivesse começado muito antes de mim. Antes do meu passaporte, antes da minha primeira despedida no aeroporto, antes de eu entender o que era morar longe. A imigração já tinha atravessado a minha casa antes mesmo de atravessar a minha vida adulta. E talvez seja por isso que esse tema me toque tanto. Porque antes de eu ser uma mulher imigrante, antes de eu ser uma psicóloga falando sobre imigração, antes de eu criar o Prosa Migrante, eu fui uma criança tentando entender as ausências, as despedidas, as ligações, os reencontros e tudo aquilo que uma família sente, mas nem sempre consegue explicar. E é por isso que hoje nasce esse quadro, De Volta às Minhas Origens. Não é uma volta para o Brasil como turista, não é uma viagem para um lugar bonito. É uma volta para dentro da minha própria história. E eu não poderia começar por outro lugar. Hoje, eu começo pelos meus pais. As duas pessoas que estavam no início da minha vida e também no início dessa história que muitos anos depois eu ainda estou tentando entender. Então, antes da gente falar sobre partida, distância, saudade e imigração, eu queria começar pelo começo. Eu queria apresentar a vocês a minha mãe, Mariana Mary, para meus amigos. Minha mãe, que é uma dentista, uma mulher que sempre esteve à frente do seu próprio tempo. Mesmo quando talvez o mundo ainda não estivesse pronto para mulheres empoderadas como ela. Minha mãe sempre foi quem me ensinou sobre ser do bem, sobre correr atrás do meu sonho e sobre não perder a minha essência no meio do caminho. Ela sempre foi minha melhor amiga e meu porto seguro, a pessoa que me apoia incondicionalmente, mesmo quando talvez nem eu entendesse por completo todos os caminhos que eu estava escolhendo. Ela sempre foi casa cheia, gente por perto, amizade, cuidado, amor. Minha mãe tem esse jeito de transformar a presença em abrigo. E talvez por isso que falar de ausência seja tão delicado quando eu olho para a nossa história. E também queria apresentar o Jaci, meu pai, meu herói. O homem que me ensinou que força não é sobre sentir medo. Força é sentir medo e continuar mesmo assim. Ele me mostrou com a própria vida que resiliência é uma promessa cumprida todos os dias, mesmo quando ninguém vê o preço que se paga por isso. Meu pai me ensinou sobre honra, sobre palavras, sobre responsabilidade e sobre abrir mão de si por amor e uma família. E se eu estou aqui hoje, se eu sou formada, se eu tive a oportunidade que eu tive, se eu posso sentar nesse microfone e contar essa história, porque um dia ele abriu mão de muita coisa. Ele deixou para trás a própria casa, a própria rotina, a própria presença, para tentar construir um futuro que talvez, naquele momento, parecia ser a única saída possível. E eu confesso que falar isso aqui, olhando para vocês dois, não é nada fácil. Porque antes de ser uma pauta, isso é a minha vida, é a vida de vocês dois. Antes de ser um episódio, é a nossa família grande e complicada. Então, com um pouco de emoção, né, o coração muito cheio, eu quero dizer para vocês, bem-vindo, pai e mãe. Obrigada por aceitarem estar aqui. Obrigada por toparem revisar comigo uma parte da nossa história que não é simples. Obrigada por sempre me apoiarem, cada um do seu jeito e em todos os caminhos que eu escolhi. E deixando claro que eu admiro muito vocês dois e bem-vindos. Quando a gente olha para uma história migratória depois de muitos anos, às vezes parece que foi tudo uma grande decisão, como se alguém tivesse sentado o dia e escolhido simplesmente ir embora. Mas eu sei, na maioria das vezes, não é bem assim. Antes de uma pessoa ir, muitas coisas já aconteceram por dentro. Muitas coisas não fecharam e muitos sonhos foram adiados. Muitos medos foram engolidos em silêncio. Então, eu queria começar perguntando para vocês, né? Eu acho que essa pergunta vai assim pro meu pai.
como que a imigração, em pensar em morar fora, apareceu na nossa vida e na história da nossa família? Começou comigo. Eu quando tinha 17 anos, eu quis emigrar para os Estados Unidos. Minha mãe não deixou, não quis assinar, eu era menor de idade, com isso ela não assinou. Aí eu e um amigo meu pensamos em ir, tipo hippie, na época era moda, mas acabamos não concluindo isso. Compramos todos os apetrechos para camping e tal, mas não concluímos. Depois de muitos anos, esse amigo em comum já ido morar nos Estados Unidos, e eu achei melhor mandar meu filho para lá, morar nos Estados Unidos, que as condições de vida eu sabia que era muito melhor que aqui no Brasil. Com isso, eu enviei o Douglas para a casa desse amigo, e lá ele se estabeleceu. E aí, subsequente, outros filhos foram para lá. Pai, esse podcast tá me trazendo informação nova, porque eu não sabia que você tinha esse sonho que a vovó não tinha assinado. Tinha. Eu cheguei a comprar na mesma, eu era o único que tinha o nome limpo. Eram 3 amigos, eu, o Geraldinho e o Oswaldo. Então, o único que tinha o nome limpo era eu. Aí eu comprei na mesma a melhor mochila que tinha, botina, coisa para campo, para andar a pé mesmo, entendeu? E a nossa ideia era ir, nós tínhamos até a rota já feita e tal. Mas depois acabou que o Geraldinho ia para trás, o Oswaldo também ficou assim, aí acabamos no fundo. Entendeu? Ai, que legal! Mas chegamos, eu cheguei a gastar dinheiro, fiquei até com o meu nome sujo por causa disso na época. Oh, meu Deus! E em que momento, né? Porque aí, beleza, você não foi para os Estados Unidos, veio o Douglas, depois veio. Acabou que veio meus 2 outros irmãos. Então, eu acho que a imigração atravessa, assim, né? Começou com meu pai por esse desejo dele. Mas eu, com 1 ano de idade, meu irmão veio para os Estados Unidos e não tive muito contato com meus irmãos, né? Então, meus irmãos vieram para cá, construíram uma vida, consolidaram. E meu pai, né, comigo, com criança, minha mãe no Brasil. E quando foi, pai, como que foi que você tomou a decisão de ir para os Estados Unidos e inicialmente deixar eu e minha mãe para trás? Aí já foi um reverso da vida, né? Eu tinha uma empresa que entrou em concordata, ficamos sem, sem maneira de recurso, porque aqui no Brasil, se você não tiver um talão de cheque, uma conta no banco, você dá nada. E eu tinha sido limitado a isso. Aí, com isso, eu falei, é melhor eu sair, tentar outra vida em outro lugar. Foi por isso que eu fui para os Estados Unidos. E vale falar também, né, que foi no ano de 2000, e foi um ano que muitas empresas faliram, né? Se a gente voltar para a época que estava, tinha saído, começado o real há pouco tempo, então muitas empresas não estavam se estabelecendo como desejavam. Então, nesse momento, né, como meu pai tinha família aqui nos Estados Unidos, eles viram essa possibilidade. E porque no momento vocês escolheram, agora eu vou voltar para minha mãe. Vocês escolheram ir só o meu pai e não ir a família inteira? Luísa, era complicado. Na verdade, a gente não tinha nem recurso para ir todo mundo, para irmos nós 3. E eu, como eu tinha minha profissão e eu sabia que eu não ia poder exercer aí, nos Estados Unidos, a gente resolveu que ele iria resolver a nossa vida como resolveu, e eu ia ficar trabalhando como fiquei. Foi difícil? Foi. Não foi fácil, não. Mas a gente não esperava também que fosse tantos anos. Mas eu acho que naquela época foi a melhor atitude a ser tomada. E eu acho muito honrado do meu país, eu falo sempre, que por a empresa ter falido, assim, né? Assim, a empresa não faliu porque meu pai não decretou falência. Ele honrou de pagar todo mundo que estava devendo no momento, e eu acho que isso é muito bonito, porque ele simplesmente podia chutar o balde e falar, não, eu fali, não vou pagar ninguém. E meu pai, com a honra dele, né, de saber que ele devia pessoas, ele veio para os Estados Unidos com o objetivo de quitar tudo, não fechar a empresa, que era o grande sonho da vida dele,
e juntar um dinheiro. E foi o que você fez, né, pai? Foi o que eu fiz. Depois, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, que a gente chegou a tentar a tirar o visto, mas a gente não conseguiu, né, mãe? Não, na verdade, a gente não conseguiu o visto. A gente teve o visto, a gente tentou tirar o visto para ir e foi recusado, foi negado. Sim. Entendeu? Aí a gente chegou à conclusão que não ia ficar tentando, entendeu? Aí eu já tinha voltado a trabalhar e seu pai já estava indo bem, estava mandando muito dinheiro para cá, porque praticamente o dinheiro que ele ganhava aí, ele mandava para a gente quitar as pendências financeiras nossas. Sim. E aí a gente foi levando. E quando a gente viu, o tempo passou rápido demais, né, amor? Ah, para mim não passou, não. Mas tá. A gente vai chegar nessa parte aí também. Você chegou lá em março, né, pai? Não, maio de 2001. E foi o 11 de setembro e você tava lá, né? Eu acho que esse dia é um dia que eu lembro de uma coisa, minha mãe lembra de outra. E você com certeza vivenciou outra. Então, como que foi esse dia para você? O que você estava indo fazer? Esse dia foi um dia de grande expectativa para mim, porque eu estava marcado lá na capital de Nova York, a minha prova de direção para tirar a drive license. E estava marcada para 10 horas da manhã. Então, eu estava esperando o Douglas, meu filho, chegar do trabalho para me levar para tirar a drive license. Eu estava assistindo televisão quando vi que aconteceu o atentado. Aí isso aí dificultou tudo, cara. O exame foi remarcado 4 meses depois, exigiram que fosse feito novos exames para imigrante. O imigrante tinha que saber um punhado de coisas, eles exigiam um punhado de coisas novas, com medo do terrorismo. Então, aquilo deu uma revigorada na polícia, então foi tudo muito rigoroso. Eu fui tirar a carteira quase no ano seguinte, se não me engano. Ou seja, foi do 11 de setembro, foi mais difícil para a gente tirar visto, igual foi, né, a história de tirar o visto. Foi difícil tirar a carteira, que antes não é que era muito fácil para imigrante, mas as coisas eram mais fáceis. A partir do momento que teve o 11 de setembro, eles começaram a dificultar um pouco mais, né, a legalização assim, do imigrante, para que eles controlassem quem estava morando aqui. E principalmente o documento. A drive license é o documento oficial dos Estados Unidos, que é para tudo. Então, para você tirar uma drive license, aí a exigência dele para imigrante era muito maior, entendeu? Então, você tinha que fazer teste, você tinha que bater papo para saber quem era você, era um negócio danado. Mas eu consegui tirei lá na capital de Nova York, Albany. E vale lembrar que naquela época, a gente tem que considerar anos 2001, né? A gente não tinha essa facilidade de computador, smartphone, telefone, a gente não tinha. Lá em casa a gente não tinha nem celular, a gente só tinha telefone fixo, né? E para falar com meu pai até fazia coleção de cartão telefônico, era depois das 10, né, pai? Por causa do curso, né? Era caríssimo. E você comprava o cartão ali, pagava 10 dólares no cartão, ele não demorava 2 minutos. Então, era muito caro. Você não tinha que ficar ligando. Hoje é facílimo. Você vê as pessoas, conversa com as pessoas, mas naquela época, até para arrumar um telefone era difícil. E não paga nada. Exato. Era muito caro. Muito caro. Eu tenho uma imagem de eu sentada nesse momento da minha vida, eu e minha mãe estava morando numa kitnet, né? Eu tenho uma imagem de eu sentada no sofá, tava passando um Dragon Ball Z, assim, e minha mãe tava comigo, me ajudando a fazer dever de casa. E aí começou a interromper a programação. E até então, quando a gente mora fora, Nova York pra gente é Nova York, é um lugar só. Por mais que meu pai estivesse indo pra capital, que era Albany, né, pai? Por mais que meu pai estivesse indo pra Albany, a gente não sabia. Pra mim era Nova York e um Nova York só. E uma criança de 7 anos entender. E aí eu e minha mãe, a gente ficou muito angustiada. E até então a gente sabia que meu pai estava indo pra Nova York tirar carteira. E até, como tinha essa dificuldade de comunicação, até a gente ter notícia, conseguir falar com ele, foi muito angustiante esse dia, né, mãe? Foi muito, muito, muito. E eu queria voltar com você, mãe, num ponto que a gente foi tirar o vídeo. Eu não fui, né? Você foi sozinha.
que a gente foi tirar o visto e foi negado. Como que foi a entrevista? Ô, Luísa, foi basicamente minha culpa, porque eu Ai, de colocar a culpa em você. Não, mas foi, é porque quando eu entreguei os meus documentos e os seus, a pessoa da imigração, da entrevista, já veio com a pergunta, com o seu passaporte, falando: onde está o pai dessa criança? Em vez de eu falar, está nos Estados Unidos, poderia ser negado do mesmo jeito. Aí eu falei: não sei, não estou mais com ele. Eles sabiam até quanto o seu pai mandava para mim pela agência do Banco do Brasil. Quanto ele mandava por mês. Ou seja, naquela eu época sabia. Pelo Oeste Union. Pelo Oeste Union, eu buscava no Banco do Brasil. E ele sabia até quanto ele mandava por mês. Então, eu menti que não sabia onde seu pai estava. Talvez se eu tivesse falado, não, ele está lá nos Estados Unidos, estou levando a minha filha para vê-lo. Mas como eu trabalho aqui, eu vou e volto. Poderia ter dado certo naquela época. Mas eu acho que não era para a gente ir naquela época. Sim, sabe? Eu acho também. Eu acredito. Enfim, tudo hoje. Aqui é um podcast que a gente fala sobre saúde mental, mas como a gente está aqui nós três, a gente não tem como não falar do que a gente acredita que é Deus. Eu acho que hoje Deus escreveu tudo por linhas certas, que foi muito importante para a minha relação com a minha mãe, né? Eu acho que quando meu pai volta, a gente vai falar sobre isso, mas quando meu pai volta, eu pelo menos tive a sensação que meu pai não tinha ficado um dia fora, que meu pai sempre se fez presente, sempre foi muito carinhoso. Então, naquele momento, era um sonho de uma família, talvez toda imigrar. Inicialmente, eu e meu pai, ele ia se estruturar, depois a gente iria, mas acabou que o visto foi negado e no meio do processo não foi mais assim, né? Então, isso é a vida do imigrante. E querendo ou não, a imigração não atravessou só meu pai que foi, né? Porque meu pai teve a dificuldade dele, mas atravessou a mim, que era uma criança de 7 anos que não entendia, e minha mãe, que era a esposa do meu pai na época, né? E como que foi para vocês falarem comigo que meu pai estava indo embora? Eu não lembro dessa cena. Eu também não lembro. Isso aí foi lá na granja. Foi lá na granja. Lá na granja do teu tio. No dia de eu ir embora, você ficou comigo o dia inteiro nesse dia. Aí, quando foi de tarde, não foi de tarde, foi antes do almoço. Eu saí, eu peguei o carro e fui para Belo Horizonte. Aí eu despedi de você, de sua mãe e tal, e fui de carro para Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte, eu deixei o carro e quando foi à noite, eu peguei o avião para Nova York. Mas quando seu pai decidiu ir, foi quando ele conseguiu o visto. Aí eu acho que a gente falou com você que ele iria para a gente tentar resolver a nossa vida. Porque esse dia já foi que a gente estava na granja, foi o dia que ele já foi embora para os Estados Unidos, já tinha conseguido o visto e tudo. Foi só que conseguiu o visto, aí o Douglas já comprou passagem. E o mais engraçado é que eu comecei a chorar e você virou para mim com toda a sua sabedoria e falou, sem chororô, mãe. Hoje eu me arrependo, porque hoje eu sou a favor de chorar, de colocar para fora, psicólogo, eu fui ele mandando para fora mesmo. Desculpa, mãe. Tá liberado de chorar. Meu pai, claro, meu pai ele mudou de país. Mas eu e você, mãe, eu lembro que a gente também passou por um luto migratório, né? Porque do mesmo jeito, meu pai veio dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, a gente foi de Belo Horizonte para Juiz de Fora. Então a gente começou uma vida nova. Então, querendo ou não, a gente afastou da família do meu pai, a gente estava acostumado a conviver. Eu, Luísa, tive que lidar com um problema, uma escola nova, né? E eu ainda era muito fanha naquela época, né? Eu nasci com fissura palestina. Então, eu que estava acostumada com os mesmos amigos sempre, que me entendiam naquela época, eu comecei uma escola nova onde ninguém conseguia me compreender. E as pessoas falam, nossa, você não tem vergonha nenhuma. Mas como que é importante os pais, né, terem um apoio para apoiarem os filhos. Porque eu lembro muito do meu pai e da minha mãe conversando comigo, falando assim, quando as pessoas se zoarem, que não estão se entendendo, você fala assim, era para eu não falar? Então, pelo menos eu estou falando. Ele falava isso para você. E foi isso. Então, eu nunca tive vergonha, isso nunca foi um problema, porque
já que, né, eu fui um milagre, né, que eu use o meu milagre da melhor forma, né, seja para levar conhecimento como prosa, enfim. O prognóstico era que você não ia emitir som. Você operou com 1 ano e 1 mês. Sim. Uma cirurgia longa, muito longa. Isso foi um avanço da medicina brasileira. Foi. Um avanço da medicina brasileira, porque não tinha, sabe, não existia. Você foi para o melhor hospital da América Latina, quiçá da Europa. Estados Unidos eu não sei. Mas na época era o centro de tudo, do top do top. E a gente conseguiu que você fosse operada lá. Porque na época que você foi operada, tinha várias pessoas de outros países lá. Tinha. Bauru, né? O Centrinho de Bauru. Foi o Centrinho de Bauru, que é da USP. E, pai, quando você chegou nos Estados Unidos, assim, né, lá em 2001, qual foi sua maior dificuldade? A maior dificuldade do imigrante é a língua. Porque você fica igualzinho cego. Para tudo que você precisa, você tem que levar alguém com você. Entendeu? Você vai tirar a drive license, você tem que levar alguém com você. Aí, toda vez que você leva alguém com você, você sabe que aquela pessoa está perdendo o dia. Então, você muitas vezes tem que compensá-la por isso. Não é verdade? Aí começa por aí. Tudo você ir no supermercado, você tinha dificuldade. Você ir abrir uma conta no banco, você tinha dificuldade. Para resolver um problema na Moura Veículos, você tinha dificuldade. Você resolveu um negócio, né? Para alugar um telefone, você tinha que ter alguém. Sempre você tinha que ter alguém. Então, isso aí é a maior dificuldade para quem chega aí completamente leigo. Entendeu? Sim. Eu, por exemplo, fiz alguns cursos de inglês aqui na época. Até na época eu conheci sua mãe, já fazia alguns cursos de inglês, mas nunca fui para frente. Sabia o beabá, laranja, maçã, pera, bobagem, entendeu? Mas então, é engraçado, porque é verdade, a gente acha que o inglês a gente aprende, né, de gramática na vida inteira, que é o inglês suficiente. A gente chega no interior, se a gente não for atrás, a gente passa fome. passa perto demais, porque você não tem noção, entendeu? Mas essa foi a maior dificuldade de ir e vir, entendeu? Trabalhar não, porque a pessoa fala, você vai fazer esse serviço aqui, você sabe o que tem que fazer e vai fazer, não tem problema. Mas no caso de conversar sobre o serviço, eu já não sabia. E é preciso, tipo assim, a gente, né, exaltar que nessa época não tinham tantos brasileiros. Quando a gente fala de imigração de 2001 para imigração de hoje, de 2026, hoje você vai num banco, tem brasileiro que trabalha, tem gente que fala espanhol, você consegue se virar. Mas naquela época não tinham tantos imigrantes aqui. Então as coisas realmente era mato. Não só coisa. Restaurante brasileiro era difícil. Não era, naquela época era difícil. Quando aparecia um, ele ficava no site, ele bombava. Porque não tinha. Você não tinha nada com remédio, coisa do que você está acostumado no Brasil, não tinha, igual tem hoje, essas mini liquor store aí, liquor mercado, que vende tudo, esse marquezinho brasileiro. Você chega lá, vende carne, vende shampoo, vende arroz, vende feijão, vende coisa brasileira. Antigamente você não via isso. Quando eu cheguei aí, você alugava uma fita do Fantástico da semana passada. Você assistia naquela semana. Você alugava a fita. E você via atrasada. As notícias atrasadas, né? Nem tempo mas você não tinha outra notícia. Da semana anterior. Você não tinha notícia. Então, você alugava o Fantástico de domingo, entendeu? Na semana seguinte, você pegava a fita e você alugava a fita. Sim. Para ver o Fantástico do domingo anterior. Aliás, eu tenho uma pergunta muito, assim, íntima para te fazer. Que você sentiu que depois que você morou nos Estados Unidos, você bebia mais do que você bebia no Brasil? Eu até bebia nos Estados Unidos. Mas não é porque eu gostava de bebida. Nunca gostei muito de bebida, não. Bebida sempre bebia cerveja, me empatinava, me dá sono. Então eu nunca fui muito de bebida, não. Bebi, assim, socialmente e tal. Hoje quase que eu não bebo. Mas acontece o seguinte, na época dos Estados Unidos, eu tenho a pressão baixa, sinto muito frio. Então eu tinha que tomar umas doses de uísque. Eu chegava em casa com 3... Eu saía de casa 2 horas da manhã.
Entregando jornal. Vestia aquela roupa quente. 3, 4 camisas, 2, 3 calças, meia, e jaleco e tal. Fazia rota de jornal com a janela do carro aberta, com frio, com chuva ou com sol. Ou com neve. Com sol nunca peguei, não, porque eu tinha que entregar o jornal antes das 6 horas da manhã. Que às 7 horas eu batia cartão da firma que eu trabalhava. Então eu tinha que trabalhar das 2 da manhã até às 6, entregando o jornal. Depois eu ia para o meu serviço. Era a hora que eu fechava a janela, o carro esquentava e me dava um sono danado. Eu sei dirigir bêbado, dormia na estrada. Bêbado não, Dormia. Aí dormia, parava naqueles Dunkin' na estrada, McDonald's, e dava uma cochilada, depois acabava de chegar. E aí você trabalhava em construção? Aí eu trabalhava em construção. Eu trabalhava pegava 7, saía 4h30 da tarde. E aí você ia pra aula de inglês? Isso eu estava 1 hora de casa, né? Aí eu chegava em casa, trocava de roupa, tomava um banho, trocava de roupa. Às vezes eu saía para comer. Se eu chegasse mais cedo, não tivesse o trânsito, eu chegasse mais cedo, eu tomava um banho depois. Eu tinha muito que brincar com as crianças, que eles ficavam me esperando, né? A Júlia, a Paula e a Ana Beatriz. Aí eu ficava com eles um pouquinho. Depois eu passava, ou ia jantar, ou ia para o inglês. O inglês eu ia, tinha 3 vezes por semana. Uhum. Gente, e é legal eu falar isso, porque eu já trabalhei como bartender. Eu não trabalhava quase 20 horas igual meu pai, né? Porque se eu for considerar, meu pai trabalhava de 2 da manhã até as 5 da tarde. Então, tipo, são muitas horas. Eu não chegava a trabalhar tanto, mas para mim, meu corpo, o cansaço emocional e o cansaço físico de trabalhar em bar era tão pesado que eu morando fora, enquanto eu tava, né, num bar, nessa rotina, limpando casa, limpar a casa eu limpei pouco, mas quando eu tava nessa rotina, eu não conseguia ter a constância de ir pra aula de inglês. Nos Estados Unidos tem lugares que você faz inglês de graça. E eu não conseguia, eu sempre desistia porque eu era muito cansativo. Então, meu pai fazer isso, eu admiro muito, porque meu pai, naquela época, quando ele migrou, ele tinha o quê? 50 anos. Eu, na minha época, a primeira vez que eu imigrei, que eu tentei fazer inglês, eu tinha 20. Então, Luísa, sem te contar que nessa época que eu trabalhava, que eu sempre parei 4h30, né? É o padrão dos Estados Unidos. Aí, nós pegamos um prédio do Imposto de Renda, do Incontex. O prédio era tudo. O prédio era do patrão meu, que eu trabalhava para ele. Mas ele estava reformando todos os vidros do prédio todo. Aqueles vidros de 3 metros de altura por 2 metros de largura. Precisava de 6 homens para levantar o vidro e pôr no lugar. Aí eu trabalhei pegando esse serviço com esse pessoal, que era da companhia mesmo serviço. Trabalhava com ele até 4h30, saía, fazia um lanche e pegava às 5 e ia até meia-noite. Eu fiquei 3 meses fazendo isso. Aí eu chegava em casa, tomava banho, dava só uma cochilada, levantava de novo e fazia jornal. Não dormia quase 1 hora. Gente, e quem me conhece sabe o quanto eu amo tirar cochilo, dormir. E eu puxei isso do meu pai, literalmente. Então, meu pai ficar sem dormir, eu imagino quão difícil. Aonde ele encostar, ele dorme. E fazer jornal com neve. Com neve, a neve caindo dentro do seio. Feriado, Natal, Ano Novo, tudo você entregando jornal. E teve época que eu trabalhei dirigindo, eu trabalhava dirigindo com telefone, para passar o tempo e ter companhia. Agora, você imagina você entregar jornal naquela época que não tinha nem celular, né? Não, eu fiquei muito aborrecido, porque eu ouvia muito à noite, durante a madrugada, enquanto estava fazendo jornal, uma rádio mexicana. E essa rádio mexicana tocava muita música do Roberto Carlos, de madrugada, viu? Então eu ficava ouvindo a rádio direto. Aí, quando o atentado, a rádio foi pro saco lá. A rádio foi o prédio. Onde funcionava a rádio? Estava no atentado. Oh, my God. Mas então você ouviu pouco essa rádio? Não, eu ouvi pouco, mas era que a rádio que eu tinha começado a me sintonizar com ela lá, entendeu? Quando a gente fala, né, de imigração, a gente fala muito de trabalho, de dinheiro, de documento, sacrifício.
Mas a gente acaba que fala pouco dos relacionamentos, né? Porque essa distância de relacionamento à distância acaba que atravessa o casamento, a intimidade, por aí vai. E essa é uma parte difícil, né, da nossa história, que vocês pausaram o casamento de vocês, né? Isso aí, Luiz, infelizmente faz parte do jogo. Como é que você consegue é, ficar num país de muito tempo igual eu fiquei? E não tem muito o que fazer, não. Na verdade, a gente pousou na distância, mas o contato ficou sempre muito forte. Na minha cabeça, seu pai ia voltar. Sempre, não, sempre que eu falei, ele vai voltar. O pessoal falava comigo, deixa de ser bobo, não vai voltar nada. Não volta mais não sei o quê. E eu E falei, não, é ele vai voltar. legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de vocês terem pausado o casamento, o meu vínculo com meu pai, já que eu era uma criança de 7 anos, era minha mãe. E se minha mãe não tivesse se esforçado para conviver com meu pai, entendendo que eu não tinha culpa, né, do que estava acontecendo no casamento dele, talvez eu não teria tido tanto contato com meu pai. Porque tudo que acontecia com a minha mãe, às vezes minha mãe não falava com meu pai, mas ela ligava e mandava eu falar com meu pai para eu contar o que estava acontecendo com a minha vida. Então, a relação que eu tenho com meu pai hoje, né, é graças à minha mãe, ao esforço que a minha mãe fez de colocar ela como mulher de lado, para ela, como mãe, ajudar na minha relação com meu pai. E isso é uma das coisas que eu admiro muito em você, mãe. Mas eu sempre fui muito apaixonada do seu pai, Luiz. E não foi a distância, a separação, que fez diminuir isso. Entendeu? Então, assim, não foi tão difícil assim para mim. Claro que foi. Lógico que foi. Eu também era nova. Mas eu não tinha 40 e poucos anos, 48, 47, quer dizer, eu era relativamente nova. Mas eu acho que tudo valeu a pena, muita pena, valeu. Eu lembro que durante muito tempo, né, para mim, uma data muito difícil sempre foi Dia dos Pais. Eu não sei se você lembra, mãe. Teve Lembro. no que Eu, colégio, teve eu pus o laço para substituir seu pai. teve uma gincana de Dia dos Pais e todas as minhas amigas. Eu estudei no colégio do terceiro período ao terceiro ano, então as minhas amigas sempre foram as mesmas, né? Sou amiga delas até hoje. E para eu não ficar de fora da gincana, eu poderia não levar ninguém. Mas minha mãe quis colocar o meu tio. Foi a pior coisa, pior ideia que eu tive. Eu acho que não, porque quando a gente fala assim sobre psicologia, a gente sempre fala que a criança sempre vai ter uma vai ter uma figura masculina que vai representar essa figura paterna e tal, gente. E de fato, meu tio foi muito bom para mim em várias questões, sabe? Meu tio, ele foi um segundo, eu acho que pai não foi, né? Porque pai eu tenho, mas ele foi muito presente, ele foi muito bom para mim, né, em vários sentidos. Mas ali, eu acho que tem figuras como pai e mãe que a gente não consegue substituir. E eu ali. Então, o pai da Luísa, desculpa, tio. Mas meu pai é mais bonito que meu tio. Não, esse não é meu pai, não. Sabe? Era muito nesse sentido de, não, esse não é meu pai. Eu não quis deixar você de fora, mas você sofreu, porque no fundo você achava que estava substituindo o seu pai. E não era essa a intenção. Era só participar da gincana. Na minha cabeça, era só participar da gincana. Pai, como foi a decisão de voltar? Inclusive, eu te peço desculpa, né? Porque quando eu tinha 15, tava fazendo 15 anos, meu pai já tinha pagado todo mundo, já tinha juntado o dinheiro dele. Eu virei pra ele e falei assim: então, e aí, bora? Ou você volta, né? Ou eu vou considerar que eu não tenho pai. Porque hoje eu vejo que, por mais que meu pai e minha mãe fizeram da melhor maneira que eles podiam, que eles conseguiam, eu senti muito a ausência da figura paterna. E eu acho que eu reproduzi isso durante muito tempo nas minhas relações. Né? O medo de ser abandonada, a insegurança. Mas eu cheguei a virar para o meu pai e falar: pai, agora você já fez. Você foi para os Estados Unidos com um objetivo, você já cumpriu esse objetivo. Agora, ou você volta, ou eu abro mão do senhor. Como foi ouvir isso, pai? Desculpa, eu era uma criança, eu não sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, você que falou ficou com consciência pesada, porque eu nem lembro disso. Não, Nossa, eu estava me achando aqui, você voltou para minha causa. não, eu voltei sim.
Mas acontece, não foi isso. Eu já tinha, desde quando você estava prestes a você completar 15 anos, eu já tinha me programado para voltar para o Brasil quando você fizesse 15 anos. Talvez eu tenha antecipado. Eu deveria ter chegado, poderia ter chegado mais próximo à sua festa, entendeu? Uai, você chegou, não. Eu faço aniversário em janeiro, eu vim pra festa dia 27 de março, você chegou dia 8 de março. Então. Pelo amor de Deus. A gente adiou sua festa de 15 anos. Ele queria que eu fizesse o quê? Festa de 15 com 16? Mas é aquele negócio, Luísa. Essa época aí é a época mais sofrida que tem, final de ano. Entendeu? E princípio de ano. E naquela época eu estava catando níquel, né? Qualquer centavinho, qualquer cola que eu via, eu estava juntando. Aí eu falei, se eu vou trabalhar no inverno, por que eu não fico mais um pouquinho agora, parar de nevar, parar de coisa, vou agarrar, né? Mas aí... Esse daí é o erro de muito imigrante, porque às vezes muitos imigrantes estão insatisfeitos, querendo voltar para o Brasil e falar, não, pô, já passei a pior fase, agora eu vou esperar o verão. Aí o verão é muito bom. Aí você esquece quanto o inverno é ruim. Aí chega o inverno, você chega no inverno, não, eu vou esperar o tipo de final de ano, porque aqui no final do ano todo mundo tem aqui. É o tipo do jornal, era tudo. Não... Agora, o legal agora é que a gente tem visto por 10 anos. Calma que a gente vai chegar nessa parte, Mariane. E eu lembro também que quando a gente ficou um tempinho só por telefone, mas meu pai me mandou um computador por uma caixa de navio, que foi quando eu comecei a ver meu pai por Skype. Era uma burocracia de ter que combinar a hora para entrar no Skype ao mesmo tempo, calcular o fuso horário. Meu pai e minha mãe até hoje não são bons de tecnologia, então depende muito às vezes, de mostrar como é que se faz. Então meu pai, naquela época, dependia dos meus irmãos também, para conseguir falar comigo. E não era uma ligação assim, igual é hoje, né? Era sempre muito cronometrado. O custo era muito alto, né, Luiz? Não é que era cronometrado, a gente tinha que medir a farinha com o fubá. Não adiantava você querer. Era muito caro. Então, para ficar comprando cartão. Eu comprava cartão toda semana, tinha que comprar 2, 3 cartões. Ligação internacional era caríssimo. Como foi essa volta? Como que vocês decidiram reatar o casamento ainda? E como que foi? Porque, pai, a gente fala que quando a gente volta para o Brasil, a gente chama o termo de repatriação. E quando a gente volta para o Brasil, também é uma nova adaptação. E você não é o mesmo de quando você saiu do Brasil, você volta com mais bagagem, mais coisas na sua cabeça, né? Mais questões emocionais para lidar. E como que foi essa volta, tanto para o meu pai quanto para minha mãe? Como que foi a primeira vez que vocês se viram de novo? Ele virou para mim e falou assim, nossa, você engordou demais. Tá pago. A recepção foi ótima. Você engordou demais. Falei, mas você viu o retrato? Não, mas no retrato você não estava tão gordo assim, não. Você só mostrava o rosto. É mesmo. Ficava atrás de você, Luiz. Mas eu era magrinha, não. Não, mas foi. A gente não era o mesmo. Ele não era o mesmo, eu também já não era a mesma. E a gente foi se adaptando, foi retornando aos poucos, e graças a Deus também até hoje. Quanto à readaptação, realmente é muito difícil, porque você chega aí, o ritmo aí é bem acelerado. E as pessoas aqui são muito lentas. Então, o que você pega, eu pegava um peão para fazer um serviço aqui, e você gastava para fazer em 2 horas, o cara gasta um dia inteiro para fazer aquele serviço. Aqui é assim. Então, isso aí no princípio me matava de raiva. Aí às vezes eu pegava para fazer, em vez de ficar, entendeu? Porque realmente a readaptação é um choque. É um choque. Não é só cultural. Quando eu voltei, estava começando a moda das motos. Hoje a moto é um terror, né, na cidade, né? Se dirigir. Você imagina você ficar dirigindo com moto passando por 2 lados seus, você não sabia o que acontece. Então, lembra até a Índia, que o pessoal divide de burro, de boi, de tal. Mas
É, 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 é a adaptação que você vai ter que ir aceitando, porque é a realidade nossa aqui. A realidade nossa aqui é muito lenta, muito devagar. E quando Então, as você volta pessoas. para o Brasil, né, pai, você volta aposentado, né? Então você tinha uma rotina ligada no 220, onde você dormia 2 horas, 3 horas por noite, para você estar 100% do seu tempo ocioso. Aí isso aí que é Isso que mata dificuldade, ele. né? O que me deixava mais martirizado é quando eu morava, quando eu morei em Belo Horizonte, Juiz de Fora, ser preso dentro de um apartamento, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho o bom hábito de ir para botequim, entendeu? Tem gente que vai sair de manhã, vai para o botequim, volta na hora do almoço, almoça, dá uma cochilada, volta para o botequim. E eu não tenho essa mania, entendeu? Então, é difícil, porque você ficar dentro do Você apartamento. ficava sem lugar. Você fica dentro do apartamento. Você tem a televisão, o banheiro, a cozinha. Televisão, o banheiro e a cozinha. Aquilo ali você é lá enclausurado, entendeu? Então, você demorou. Olha, você voltou em 2006, né? Não, 2009. Você voltou em 2009. E você demorou até 2019, assim, antes da pandemia, para ficar direto aí em Biaí e considerar Ibiaí sua casa, né? Mas ele vinha muito para cá. Ele vinha muito, mas ainda ficava muito em apartamento. Muito. Eu ficava, pelo menos, E dividia o tempo. 15 dias em cada lugar. Mais ou menos. Era 15, é igual passarinho, 15 dias aqui solto, aqui, indo para lá e para cá. Sem parar um minuto. E 15 dias sentado no poltrona. Então, você acha, se, quando fala de readaptação, você demorou uns 10 anos para se sentir realmente adaptado, pai, ou não? Não. Adaptado para a situação do país, se adapta no primeiro ano, você já sabe como é que está, como é que funciona e tal. Você critica várias coisas ao mesmo tempo, você chega aqui só enaltecendo essa terra aí, entendeu? Porque você vê você sabe o tanto que aí funciona. Explicar o contexto, que hoje meu pai e minha mãe moram numa cidade de interior de Minas, que é na beira do Rio São Francisco, que meu pai ama pescar. E a cidade, eu acho que uma das minhas maiores preocupações dele lá, que a cidade não tem hospital. É posto de saúde, se precisar de uma coisa mais urgente, tem que pegar a ambulância e ir para uma cidade mais perto em 1 hora, né? Então, isso também é uma questão que a Luísa, ansiosa, trabalha aqui do outro lado do mundo, mas tá tudo certo, né? E, pai, depois que eu virei imigrante, né, que eu fui embora algumas vezes, qual que foi esse sentimento para você, sabe? Ter todos os seus filhos, literalmente, morando do outro lado do mundo. É uma satisfação muito grande mesmo. Porque você com 2 diplomas aqui no Brasil, entendeu? Debaixo do braço, eu acredito que você não ia conseguir ganhar R$5.000 por mês. Entendeu? É muito. Você ganhar R$5.000 aqui no Brasil, você tem que ter. Então, é muito difícil. Então, imagina o George quando foi. Eu acho que não é nem só ganhar, porque aquele trabalho que eu trabalhava aí que eu estava na faculdade, com comissão eu chegava a ganhar uns 4.000 ou até mais. Só que o padrão de vida não é o mesmo, né? O sistema, né, nos Estados Unidos parece que o seu esforço é compensado, né? Porque no Brasil, às vezes, você trabalha para tirar o mínimo, né? E aqui, se você quer ganhar mais, você trabalha mais e você ganha. Pagar uma foquinha, pai. Mas então você sente que feliz de ver seus filhos aqui realizados de alguma forma, né? E como que foi para você ter ficado ilegal aqui 8 anos, de ter conseguido tirar o visto depois de novo? Não, eu fiquei aí indocumentado. Eu pagava meu imposto de renda todos os anos. Eu tinha meu tax number dia. Eu trabalhava para 2 empresas americanas que me pagavam com cheque. Eu tinha que depositar os cheques e tal. Então, não tinha como eu ficar completamente isolado como imigrante. Na maioria das vezes que não pode abrir conta em banco, não pode não ter uma drive license. Eu tinha tudo isso. Eu tinha drive license, tinha conta em banco, tinha meu tax ID em dia, pagava imposto de renda todo ano. Então, eu fiquei indocumentado esse tempo aí.
Quando eu voltei, eu com certeza tinha ultrapassado o PEBS que eu tinha aí, legal. Mas tudo bem, voltei. Quando você vai para os Estados Unidos e volta e ultrapassa o tempo, você tem uma carência de 10 anos para cumprir. Que é o perdão. É o perdão. Aí, mas nesse período, antes desse período vencer, o Douglas, que tem cidadania americana, ele aplicou para mim eu ter o green card. Só que, como eu não tinha 10 anos, o processo ficou parado. Aí, passou os 10 anos, nós não tentamos de novo. Aí, quando eu fui pedir meu visto, a menina da embaixada falou: se eu já tinha feito um pedido para o green card e parou o processo, por quê? Eu falei: quando eu pedia isso aí, que meu filho aplicou para mim, eu era mais novo, eu queria vir mais vezes aqui e tal. E agora, como eu estou mais velho, não preciso mais de ficar correndo para lá e para cá, eu preferi não fazer, porque aí eu tinha que ficar 6 meses nos Estados Unidos direto, eu não queria e tal. Aí ela pegou e me deu visto. Carimbou na hora. Mas teve um que foi negado antes, né, pai? Não, foi negado, foi nessa época que a menina... eu não tinha ainda 10 anos. Aí, quando eu voltei lá para pedir o visto de novo, tinha passado vários anos. Né? Aí a menina viu o processo que eu tinha, que tinha entrado e tal. Mas aí eu falei com ela que eu não precisava mais de visto para a minha cidadania. Eu ia ter que ficar 6 meses nos Estados Unidos, eu não queria e tal. Então, vocês estão ouvindo? É possível tirar o visto depois de ter ficado sem status, né? Além do prazo permitido, mas você nunca perde por ser honesto. Aqui a gente está vendo uma situação onde minha mãe achou que seria melhor mentir sobre meu pai, achou que seria mais fácil, só que a imigração sabia, e vocês veem meu pai conseguindo um visto por ser honesto. Eu não tenho intenção de morar lá, eu não tenho mais idade para isso, então, como meus filhos estão lá, eu quero ir lá para passear, ver meus filhos e voltar. E os netos? E seu pai falou dos netos. Eu tenho os netos, todos são americanos. Eu quero ir ver meus netos e ver meus filhos. Então, em época de Copa, eu confesso que uma das coisas que eu mais estou sentindo falta é assistir a Copa do Mundo com vocês. De ver jogo do início, meio e fim, todos os jogos, acompanhar, escrever planilha. Vocês fazem muito falta na minha rotina. Tô doida para vocês virem logo, tá? Meu pai fazia comida para mim, minha mãe enchia meu saco. Nossa, você encheu o meu? Gente, muito obrigada por toparem gravar comigo. Vocês têm alguma mensagem final? Eu tenho uma mensagem que você é uma filha muito especial e eu tenho muito orgulho dessa sua nova jornada. E eu acho que você vai estar no caminho certo. Falou, Lu. Beijo pra você, sucesso. Meu pai é um homem de poucas palavras, mas obrigada por essa conversa, obrigada por terem feito o possível com as ferramentas que vocês tinham naquela época, obrigada por terem sustentado o meu sonho, nossa família, mesmo em momentos que pareciam que eram pesados demais. Obrigada por tudo que vocês me ensinaram. E, gente, o Prosa de hoje com o quadro De Volta às Minhas Origens fica por aqui. E ativem o sininho, compartilhem. Se vocês estão no Spotify, também estamos no YouTube, no Deezer, na sua plataforma de áudio preferida. Compartilha no seu Instagram. E se quiserem, deixe um comentário pra gente para saber de onde vocês estão nos ouvindo. Um beijo e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Prosa Migrante. Se essa prosa fez sentido para você, compartilha com outro imigrante que também precisa ouvir. E se você quer mergulhar mais no seu processo de autoconhecimento e fazer parte de uma comunidade exclusiva para imigrantes, acesse canaldoimigrante.com.br e venha para o Canal do Imigrante. Lá você encontra episódios exclusivos
e aulas semanais de autoconhecimento para te ajudar a se entender melhor nessa jornada migratória. E se você quiser mandar sua história para o quadro Cilada, envie para prosamigrante@gmail.com. Eu sou Luísa Lacerda e a gente se encontra na próxima prosa.